Então convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 20. Diz a inerrante palavra de Deus: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois, quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Amém. Oremos. Deus tremendo, soberano, bendito, neste momento, ó Deus, que a nós cumpre expor a Tua palavra, te rogamos, Senhor, que sejamos inteiramente conduzidos pelo Teu Espírito, ó Senhor. Apesar de nós, ó Deus, fala com o Teu povo em especial, mas fala também com aqueles que ainda não são o Teu povo, para que sejam, para que se tornem segundo a Tua graça, conforme a Tua misericórdia, conforme o Teu querer. Ó Deus, nós te pedimos, porque não há coisa mais triste, ó Deus, mais terrível para o ser humano do que não estar em união, em aliança contigo, de ser um inimigo teu, mesmo que ele ache, pense que não seja. Não há nada mais triste para alguém, ó Deus, pensar que é teu filho e não o ser. E isso só se pode dar, ó Deus, ordinariamente por meio da tua palavra. Ela que é acompanhada pela fé, nos faz reconhecer, ó Deus, quem nós verdadeiramente somos e nos leva, ó Deus, a clamar por misericórdia. Então concede-nos, ó Deus, expor com toda fidelidade essa tua palavra, para que ela alcance os corações e traga, Senhor, salvação, edificação, exortação. Traga também, ó Deus, esperança, estímulo, como esta igreja é um exemplo, a igreja de Tessalônica. Seja um exemplo, ó Deus, para os ouvintes. E desejemos imitá-los, seguir os seus passos. Ajuda-nos, ó Deus, nesse momento, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Defendendo o Evangelho, a parte 3 e a última parte dessa série de sermões, no capítulo 2,
desta epístola, desta carta. Os primeiros versículos desse capítulo, nós vimos o apóstolo Paulo e os irmãos missionários que estavam acompanhando Paulo. Esses daqui, irmãos, companheiros de guerra mesmo. Esses irmãos que também nós devemos olhar para a vida deles e imitar. Eles estavam ali, dispondo da sua própria vida pelo Evangelho, junto com o apóstolo Paulo, cada um fazendo, cumprindo com a missão, com aquilo que Deus lhes concedeu, por meio dos seus dons, do seu talento, do seu tempo, dos seus recursos. Esses irmãos trabalhando incessantemente, com amor a Cristo. Nesses primeiros versículos, eles nos ensinaram algumas lições importantes, lições de como defender o Evangelho. Paulo estava lembrando a esses irmãos de Tessalônica, com essa carta escrita, igreja que eles fundaram, Paulo e esses irmãos, eles estavam lembrando de como eles procederam enquanto Deus lhes permitiu estar lá. E por que é que Paulo fez questão de lembrar? Por que é que Paulo, nas primeiras palavras, estava trazendo essa lembrança? Por causa de adversários traiçoeiros, cheios de preconceito e ódio, que por meio de insinuações depreciavam a pessoa e o ministério do apóstolo Paulo, e por tabela também minavam o trabalho dos cooperadores do Evangelho, esses irmãos que acompanhavam o apóstolo Paulo. O interesse dessas pessoas era enfraquecer a influência desses mensageiros do Evangelho para atingir o Evangelho. Uma estratégia muito eficaz que ocorreu no passado e ocorre nos nossos dias. Mas, guiado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo escreveu para desmascarar esses inimigos, para mostrar sua tática, sua estratégia, por meio de uma defesa, e ainda instruir e consolar aqueles irmãos no que diz respeito a essa defesa do Evangelho. Nós temos procurado responder a seguinte pergunta por meio desses sermões: como defender o Evangelho? Em tais circunstâncias, com base nessa situação, primeiro, nós vimos que é pregando a mensagem fiel, mesmo que seja em meio à luta. Segundo, buscando agradar a Deus e não aos homens. Terceiro, trabalhando arduamente. Quarto, incentivando a igreja a viver em santidade. Mas, irmãos, temos, com base nesses últimos versículos que lemos, mais lições a aprender. A aprender como defender o Evangelho. Paulo, irmãos, está estimulando esses irmãos a se manterem firmes. Porque com essa defesa, com essa posição apologética, o inimigo não iria triunfar diante da igreja. Então, de que maneira os irmãos dessa jovem igreja procederam e que nos ensina a defender o Evangelho? Na sequência, veremos a quinta lição. E ela começa no versículo 13. Como é que podemos defender o Evangelho? Recebendo a palavra de Deus, não como palavra de homens. Observem, versículo 13 novamente. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Isso, irmãos, quer dizer o seguinte, que você pode ouvir a palavra de Deus e não receber como sendo
de Deus. Receber como se fosse de um homem, como se fosse aquele pregador, como se fosse a mensagem daquele grupo que o pregador representa, quando na verdade é de Deus. Mas a forma como aqueles irmãos receberam a mensagem de Paulo e dos missionários, e o que ela operou em suas vidas, é uma comprovação de um ministério bíblico e verdadeiro desses pregadores, e quando a gente se deparar com isso, nós devemos receber essa palavra. Quando a gente recebe, irmãos, a palavra, o verdadeiro evangelho é motivo de dar graças a Deus. Quando você está ouvindo a mensagem verdadeira do evangelho, é porque Deus está cuidando de você. Se a igreja está recebendo isso, essa igreja é uma igreja amada por Deus, porque Ele está mandando os mensageiros, mandando a verdadeira mensagem, porque muitos têm recebido aí a falsa mensagem, o falso evangelho, e recebem como se fosse verdadeiro. Isso aqui era um selo, irmãos, do chamado eficaz das bênçãos que estavam advindo para aquela igreja, para aqueles irmãos que foram chamados das trevas para a luz, do paganismo, irmãos, para Deus. E aqui nós queremos destacar mais uma vez a bênção e o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, como está lá em Filipenses 2:29. Por quê, irmãos? Poucos são os que consideram privilégio padecer por Cristo. Poucos. Consequentemente, preste atenção, poucos são os que desfrutam dessa bênção e completam nas suas próprias vidas os sofrimentos de Cristo. Você não sabia que o crente completa na sua vida o sofrimento de Cristo quando age desse jeito? É algo fantástico, é algo maravilhoso, mas acontece. Mas como é que você vai completar na sua vida isso, se você não defende o evangelho, se você não está disposto a padecer pelo evangelho? Os irmãos estão lembrados quando, lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 13, Pedro disse assim: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Se alegrar por participar das aflições de Cristo. Como é que eu participo da aflição de Cristo? Se Cristo já padeceu. Defendendo o evangelho. Foi isso que Cristo fez. Ele veio fazer a vontade do Pai, ele veio trazer a mensagem do Pai. Ele veio cumprir a missão que o Pai lhe deu. Então, muitos querem a glória, né? Estão aguardando a glória. Mas, antes da glória, cruz. Pedro completa: para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Mas para que chegue na glória, antes você deve ser participante das aflições de Cristo. Paulo está destacando, irmãos, a recepção que seu ministério encontrou, a influência e os efeitos que teve sobre esses irmãos, lembrando que os missionários se portaram sem nenhuma astúcia, sem bajulação, como estavam sendo acusados. Pelo contrário, agiram com integridade, com muito trabalho, com diligência, com afeto. Então, esses irmãos receberam essa palavra vinda de homens, não como sendo palavra de homens, mas disseram: esses homens vieram trazer a palavra de Deus. Aqueles irmãos estavam com o coração disposto, seus corações estavam dispostos a receber essa palavra. Eles receberam com alegria, com mansidão, com prontidão. E aquela palavra produziu na vida deles. Por quê? Porque a palavra nunca volta vazia. Está lá em Isaías 55. Versículo 11 diz:
antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. E eles receberam com alegria essa palavra, não porque eles estavam desfrutando de tranquilidade, mas, pelo contrário, estavam em meio a dificuldades, tiveram que pagar um alto preço. Então nós vemos, irmãos, que essa aceitação não foi intelectual meramente, não, de jeito nenhum. E olhe, isso só aconteceu, irmãos, porque eles não estavam olhando diretamente para quem estava pregando, mas sim para a mensagem que estava sendo pregada. Porque a gente tem que entender, irmãos, que por mais que seja tão claro, é preciso enfatizar que o evangelho é pregado por homens de carne e osso, homens cheios de paixões e defeitos, semelhantes a qualquer um outro. São os vasos de barro onde o tesouro está contido, como diz Paulo lá em 2 Coríntios 4:7. Vasos de barro são vasos comuns, sem valor, fáceis de encontrar. São, na verdade, pessoas ordinárias. Assim eram os apóstolos, os missionários. E assim, irmãos, são os pregadores dos dias de hoje, meros vasos de barro. Quem eram, irmãos, os apóstolos? Homens comuns. Quando eles estavam pregando, principalmente Pedro, depois da ascensão de Jesus Cristo, o pessoal ficou admirado. Isso aqui não, peraí, isso aqui não são os pescadores, né? Como é que eles falam com essa força, com essa convicção, com essa certeza toda? Nem estudaram, não vi nem fazendo curso de introdução à teologia aqui com os mestres da lei, com os rabinos. Eu estudo, vejo, conheço todo mundo. Esses homens estão falando desse jeito. Pessoas simples, comuns. Por que é que isso acontece, irmãos? Para que a excelência do poder seja de Deus e não dos homens. Os irmãos de Tessalônica compreenderam isso. A palavra daqueles irmãos não era revestida de sabedoria humana, de eloquência, capacidade de oratória, para impressionar os ouvintes, mas eram palavras proferidas com a unção do Espírito, que falava diretamente aos corações, e eles sentiram o impacto dessa palavra e a acolheram, porque a palavra não tinha contradição, estava em harmonia com a verdade, tanto do antigo e agora da doutrina dos apóstolos. Estava em sintonia com os profetas, com os salmos, com a literatura de sabedoria. Por isso que Paulo disse: nunca deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então, quando eles recebem essa mensagem vinda da parte de Deus, eles também estavam defendendo o evangelho. O que fizeram foi o dever da congregação quando se depara com a verdade. Agora, era uma mensagem que não atingia o intelecto? Não, atingia o intelecto, mas não ficava só aqui, descia para o coração. Tanto é que eles não só creram, mas também frutificaram. Veja, olha o final do versículo 13. O que é que Paulo diz? A qual, com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes. Olha aqui, irmãos, a chave, o segredo. Você quer ter uma vida frutífera? Uma vida que produz muitos frutos? Receba a palavra. A palavra vinda de Deus. Não resista. Não fique colocando condicionantes. Quem está falando? Quem está pregando?
Aquele pastor ali, nem conhecido é. Se fosse fulano, Beltrano, ele tem qualificação? Ele tem mestrado? Tem doutorado em divindades? Não tem? Então, não sei se eu vou receber essa palavra, não. Essa palavra que eles receberam, irmãos, os fez frutificar, porque primeiro os libertou da escravidão e continuou operando neles. Eles não pararam no estágio inicial da salvação, como costumamos dizer, mas continuaram desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor. E tremor. É impossível, irmão, defender o evangelho se esse evangelho não continua frutificando na vida do cristão. Se você recebe e para, estaciona, se você puxa o freio de mão, a palavra na vida daqueles irmãos estava em contínua ação. Por isso é importante a gente se perguntar: eu tenho recebido o evangelho que é pregado como sendo vindo de Deus, ou simplesmente vindo do homem? Foi boa aquele estudo, foi bom aquele estudo, foi boa aquela pregação, veio da parte de Deus. Aqueles irmãos receberam como uma dádiva. Eles receberam aquilo como um presente com um valor incalculável. Eles reconheceram e disseram: rapaz, a gente estava servindo aos falsos deuses, direcionando nossa vida para isso aqui. Eles olharam, eles viram o antes e o depois, e o apóstolo Paulo viu, disse: olha, irmãos, quantos frutos. E eles disseram: eu quero mais, eu não quero ficar só aqui nesse começo, eu sei que tem mais, eu posso frutificar, Deus tem muito para dar, e eu posso muito crescer, eu não quero ficar como criança, como eram muitos de Coríntios, né? Paulo chamou de crianças, são crianças tanto tempo, e vocês não estão apresentando os frutos devidos. Então, irmãos, para frutificar é preciso antes o quê? Receber, crer. Por isso que a gente tem que parar para pensar que fruto nós temos produzido. Se a nossa vida é uma vida frutífera, se a palavra de Deus está operando continuamente em nós, para você não ser enganado pelo seu coração. Você está satisfeito vindo para a igreja, ouvindo, participando, cantando nos cultos? Tá bom, não tá? Tá, antes eu nem fazia isso, agora eu estou fazendo, tá ótimo. É só isso? Você acha que está suficiente? São bons esses frutos? Frutinho mirrado. Cuidado, nosso coração nos faz confundir coisas boas. Nosso coração nos faz confundir obras boas com boas obras. Às vezes você está fazendo coisa boa, mas essa não é uma boa obra, porque não está fazendo para glorificar a Deus. Eu estou cumprindo aqui com as minhas obrigações religiosas, não é o que todo crente tem que fazer, todo que se diz cristão, é verdade. Esse é o fruto. É isso que se pode ver, que se pode pegar. Uma boa ação. A frequência, sou assíduo na igreja. Não perco uma. Um bom fruto, né? Eu diria uma boa obrigação que você está cumprindo, no mínimo. Aqueles irmãos faziam muito mais. O evangelho repercutia na vida deles, ecoava.
As pessoas viam uma vida deles antes no paganismo, a quem eles serviam, agora eles servem a Deus. Estavam sendo perseguidos porque eram cristãos. Eles estavam fazendo com alegria. Não deixavam de cultuar, não deixavam de se reunir. Não arrefeciam frente às dificuldades. Se você está agindo desse jeito, você está defendendo o Evangelho. Essa é a primeira lição. Receber a palavra como de Deus e não como de homens. Segundo, não basta só receber. Veja, também sofrer pela palavra, padecer pela palavra. Olha o versículo 14. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia em Cristo Jesus. Olha o que aconteceu. Eles se tornaram imitadores. Paulo está dizendo isso. Por quê? Olha aí, parte B. Porque também padecestes, da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Olha uma coisa comum de quem defende o Evangelho. É comum, independente de onde esteja, da época que esteja. É comum. É o quê? Padecer, sofrer por esse Evangelho. Aqueles que acolhem a mensagem do Evangelho, transmitida por homens como sendo da parte de Deus, crendo nesta palavra e frutificando, necessariamente sofrem por causa da palavra e pela palavra. Não há como defender o Evangelho sem sofrer pelo Evangelho. Sofrer pelo Evangelho mostra que a palavra está atuando no coração. E padecer pelo Evangelho é uma das maneiras mais eficazes de unir os crentes e construir uma verdadeira irmandade. Isso aqui, irmãos, é uma ótima indicação da verdadeira fraternidade. Aqui é uma forma de saber se a união da igreja está em bases firmes ou em laços frágeis. O que faz a igreja unida? É o Evangelho? É a defesa do Evangelho? O que motiva a igreja a estar junta? É a palavra? A razão maior repousa sobre a mensagem. Isso repercute na igreja, na vida dos irmãos. Isso repercute lá fora. Eu quero trazer para os irmãos uma situação em que eu vivenciei. Há alguns anos, eu vi uma reunião depois do culto público numa igreja que eu conheci desde seu nascimento. E eu nunca tinha visto aquilo, nunca tinha presenciado. Terminou o culto, os irmãos fizeram um círculo no local de reuniões da igreja e estavam planejando as atividades semanais. Coisa belíssima. E eu fiquei observando ali. Eu estava ali para pregar, viu? E em pouco tempo alguém da igreja apontou para esse aglomerado de irmãos e me disse: nunca vimos essa união antes na igreja. Nunca vi isso antes. Infelizmente, irmãos, o que unia aqueles irmãos naquele momento não era o Evangelho. A razão maior não era porque haviam ouvido e recebido o Evangelho como da parte de Deus. Porque nesse dia, inclusive, eles rejeitaram a mensagem que veio da parte de Deus, que foi transmitida por meio de vasos de barro. Eles disseram: esses aí, a cena era bela, mas o resultado foi desastroso para a igreja. O que é que deixava a igreja primitiva unida? O relato de Atos é: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos 2:42. O que os fazia perseverar? A palavra. O que os fazia compartilhar? As suas posses. Estevão, irmãos, defendeu o Evangelho e isto lhe custou a vida, não foi?
e custou a vida. E aos demais sobreveio grande perseguição, e foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E os que foram dispersos iam por toda parte fazendo o quê? Pregando a palavra. Mesmo sofrendo, né? Porque já foram dispersos por causa do evangelho. E enquanto eram dispersos, estavam pregando a palavra. É fato, irmãos, que o que realmente une a igreja é o evangelho. Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, para que assim quer eu vá e os veja, que apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes no só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. O que é lutar unânime pela fé evangélica? É defender o evangelho. O que fortalece, irmãos, ainda mais a igreja é a defesa do evangelho. Os irmãos de Tessalônica não estavam dispostos só a receber a palavra, mas a sofrer, a experimentar perseguições. Como as igrejas da Judéia, eles também o fizeram. Os da Judéia sofreram dos seus patrícios, os judeus. Os de Tessalônica, dos gentios, ferrenha perseguição. Novamente o versículo 14 e agora o versículo 15. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. Veja como recai, irmãos, sobre os judeus grande responsabilidade. Muita responsabilidade. Tem a quem queira ainda amenizar a culpa dos judeus. Mas Paulo deixa claro que eles não apenas mataram Cristo e os profetas, estavam dispostos a fazer o mesmo com todos os que defendem o evangelho. Os judeus ficavam incitando os gentios contra os pregadores do evangelho. Não bastasse sua própria perseguição, levavam outros a igualmente perseguirem e a odiarem os pregadores do verdadeiro evangelho, a perseguirem a igreja de Jesus Cristo. Com isso, Paulo diz que eles se tornaram, irmãos, adversários de todos os homens. Por quê? Porque, irmãos, quem é adversário do evangelho é inimigo da humanidade. A verdade é essa. É inimigo da humanidade, porque a solução para a humanidade está no evangelho e mais em nenhum outro lugar. Já dissemos, irmãos, a solução da humanidade não está na economia, na melhora da economia, nos direitos humanos, na distribuição igualitária da renda e etc, não. Está no evangelho. Vejam, irmãos, a que ponto eles chegaram. Versículo 16. A ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos. Eles chegaram a esse ponto. E Paulo diz: o único meio de salvar almas é por causa do evangelho. E mesmo que os judeus não crescem, eles não ficavam satisfeitos, obstruíam, impediam a pregação aos gentios de todas as maneiras. Havia inveja, ódio no coração dos judeus. Eles achavam que a salvação era só para eles e não para os gentios. Lembre-se do comportamento de Jonas quando foi pregar em Nínive. Olha o que Paulo diz a respeito deles ainda, das consequências disso, na parte B do versículo 16. A fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. À medida, irmãos, que eles foram agindo, foram aumentando os seus pecados. Deus foi os mantendo dessa maneira, dentro do seu propósito, por algum tempo. E eles estavam pecando sem nem se dar conta
de que isso estava sendo contabilizado por Deus e não ia haver mais remédio. Olha a parte final do versículo 16. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Os irmãos estão lembrados que antes Israel pecava e recebia o castigo, pecava e recebia o castigo. Agora o que Paulo quer dizer, irmãos, é que os judeus não apenas foram castigados, mas também rejeitados. A graça de Deus prometida dantes, que eles não conseguiam ver, também estava destinada aos gentios, e pela rejeição dos judeus, esses gentios foram alcançados. O verdadeiro Israel era e sempre foi o Israel espiritual. Precisamos entender isso. Por isso que Paulo chegava num ponto e dizia, agora eu vou para outro, e deixava, e foi os deixando na escuridão, nas trevas. Irmãos, sofrer pelo Evangelho não apenas une a igreja local, mas une as igrejas de Deus. Nós vemos hoje, irmãos, tentativas até de boa intenção de unir as igrejas por meio de eventos, movimentos, programações em conjuntos. Muitas pessoas ainda creem que promover atividades semanais para os membros vai uni-los e fazê-los mais atuantes na igreja, vai prendê-los à igreja, vai deixar a igreja mais atrativa para eles, que vai manter os jovens, os adultos, as crianças, as mulheres, os idosos, os homens da igreja unidos. Mas quem vai fazer isso, irmãos, verdadeiramente é o evangelho genuíno. Faça as crianças amarem o evangelho e você vai ver a diferença na vida deles. Faça os jovens compreenderem o valor do evangelho e observem a grande mudança nas suas vidas. Faça as mulheres e os homens entenderem que não podem viver sem o evangelho, que eles vão amar esse evangelho. Quem ama o evangelho luta por ele. Outras formas, irmãos, tentativas, preste bem atenção no que eu estou dizendo, de tentativa de unir a igreja, que não seja pelo evangelho, só vai gastar energia e trazer frustração, porque é inútil. Só o evangelho une e nada mais. E o que as torna mais unidas ainda é defenderem o evangelho juntas. A perseguição maior sofrida pelos irmãos dessa igreja modelo se deu logo após a saída dos missionários. Eles não passaram muito tempo, os irmãos sabem disso, mas os irmãos receberam com avidez a palavra. E porque receberam com avidez a palavra, foram atacados. Não só pelos judeus, mas pelos gentios, porque os inimigos do evangelho se unem para isso. E eu digo aos irmãos, quem se opõe ao evangelho, à semelhança dos judeus, vai enchendo a medida de seus pecados. E quem faz isso deve saber que a ira de Deus certamente vai vir definitivamente. Porque Cristo diz, quem vos recebe, a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem foi que enviou? Deus. Quem não recebe, irmãos, um mensageiro do evangelho, não recebe a Deus. E o inverso é verdadeiro. Quem se opõe ao evangelho, se opõe ao Filho de Deus e se opõe ao próprio Deus. Concluímos, irmãos, a partir do versículo 17. Acompanhem a leitura. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Aqui, irmãos, temos mais uma manifestação de defesa do evangelho. Qual é? Se preocupar com a igreja. Se preocupar. Paulo e aqueles irmãos tinham interesse, eles estavam distantes.
mas eles tinham, eu quis ir ver-vos. Isso aqui é a situação que ele estava, e o cuidado que ele manifestava. Quem se preocupa com a igreja de Cristo está defendendo o Evangelho. Esses últimos versículos, irmãos, parecem conter uma carga emocional maior nas palavras aqui utilizadas pelo apóstolo Paulo. Parece, irmãos, que olhe, preste bem atenção, parece que até a partida deles de Tessalônica foi utilizada para acusá-los de abandono. Mas como eles não iam conseguir, como é que eles não iam embora se a perseguição estava ferrenha? Mas muitos acusam disso. Olha, está vendo? Ó? Aí, não, apóstolo, abandonou a igreja. Ó. Abandonou a igreja. E a perseguição? Era para ficar. Não ama a Deus, não. Não está disposto a dar a vida. Por que é que foi embora? Está vendo? Não disse para vocês? Irmãos, os inimigos acusam de todas as maneiras os mensageiros do Evangelho. De todas as maneiras. Preste atenção, irmãos. De todas as formas, os inimigos do Evangelho querem trazer descrédito. De todas as formas. E essa estratégia qual é? Desacreditar os pregadores, difamar. Foi o que fizeram com Paulo e aqueles irmãos. Esse é o contexto no qual Paulo está trazendo suas palavras. Um comentarista da Bíblia, traduzindo o versículo 17, ele busca trazer o sentido que o apóstolo Paulo escreveu. Ele diz assim: quando, ou ainda que fomos arrancados de vocês por apenas pouco tempo, pronta e ardentemente nos esforçamos para voltar para vocês. Que Paulo está dizendo, nós fomos tirados de vocês. Orfanados, Quem é que fica órfão por querer? Isso é uma situação que foge ao controle. Nós fomos arrancados. Tanto mais nós fomos separados de vocês, mas tentamos realizar um encontro, mas não foi possível. Por quê? Olha o versículo 18. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Os demais também queriam ir, irmãos. Paulo não está dizendo só eu quis ir, não. Paulo diz assim, na minha condição, eu não quis ir só uma vez, mas duas, eu tentei, e os outros irmãos também queriam. Mas havia circunstâncias que nos impediam. Mas meu coração está aí com vocês, nosso coração está aí. E Paulo diz, olha, a razão maior foi Satanás, o inimigo da igreja, que incitou esses outros contra nós, ele nos impediu. A Bíblia não diz, irmãos, o que foi necessariamente que fez Paulo impedir, mas há muitas maneiras, né? Quem sabe, Satanás exercendo influência nas atividades dos homens, e realizou e conseguiu colocar obstáculos. Há muitas, irmãos, muitas formas de fazer isso, de impedir, de criar dificuldades, barreiras. Satanás é astuto. Os comentaristas da Bíblia de Genebra dizem que as acusações de Satanás nem sempre são falsas. Preste bem atenção. Por quê? Porque os ministros são falhos. Como eu disse aos irmãos, será que Paulo e os seus companheiros sempre agiram 100%? Nunca disseram nada, nenhuma palavrinha diferente? Claro que não. Mas o objetivo de Satanás é a destruição. Ele mescla a verdade com a mentira para enganar, para iludir, para conseguir seu objetivo, que é atrapalhar o reino, o avanço do reino de Deus. Mas, irmãos,
Deus é soberano e Ele sempre vai estar no controle. E seu plano nunca vai ser frustrado. Nunca vai ser frustrado. O inimigo pode interromper, impedir de realizar algo por um momento, mas os caminhos de Deus são sempre os melhores. Versículo 19. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? O 20. Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Olha que amor, irmãos. Paulo e seus companheiros missionários manifestavam pelaquela igreja. Que esse seja também, irmãos, o nosso, pela nossa igreja. Que seja a mesma coisa. Olha, onde é que está a fonte da alegria de Paulo? Em Cristo e na sua igreja. Onde está a fonte da glória de Paulo? Em Cristo e na sua igreja. Olha o que ele diz: sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Defenda o evangelho, meu irmão. Defenda a sua igreja das acusações do inimigo. Faça como Paulo e seus companheiros. Como é que você vai fazer isso? Primeiro, prega a mensagem fiel, mesmo em meio à luta. Busque agradar a Deus e não aos homens. Trabalhe arduamente. Incentive a igreja a viver em santidade. Receba a palavra de Deus não como palavra de homens. Creia nessa palavra, frutifique. Sofra por essa palavra. E por fim, manifeste interesse pela igreja, como o apóstolo Paulo disse. Onde é que está a sua alegria? Ou sua maior fonte de alegria? É quando você pratica seu hobby favorito? É quando você vai passear com a sua família? Quando você tem um momento de lazer, de descontração? Quando você come sua comida favorita? Quando você assiste seu filme favorito? Sua série? Ah, minha alegria é quando eu consigo alcançar um objetivo que eu estabeleço para a minha vida. Ah, como eu fico contente. Aí eu fico alegre. E aí eu estabeleço outra meta e eu vou atrás. E aquilo me motiva. É isso. Essa alegria. Olhe para o apóstolo Paulo. Sua alegria estava no reino de Deus. Ele estava alegre pela igreja. Uma igreja que recebia a palavra, que frutificava, que sofria pelo evangelho, que estava padecendo, que estava seguindo os passos de Jesus Cristo. Isso o deixava feliz. E isso era a sua glória. A glória dele não era passar num concurso difícil, conseguir um bom emprego. Não era isso. Era a glória da igreja. Que assim seja, irmãos, conosco. Que tenhamos essa mesma perspectiva na nossa vida. Que tenhamos essa disposição de defender o evangelho, para que Deus seja glorificado em nós individualmente e na nossa igreja. Amém.